vocês? Estamos aqui para mais uma aula da monitoria de estatística do curso de psicologia da Universidade Geraldo de Biase. O meu nome é Christian, para quem não se lembra, e eu deixei aqui disponível meu contato e meu arroba do Instagram para qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou fazer o possível para tirar essa dúvida de você. Hoje, a aula da gente vai falar sobre frequências estatísticas. Ela vai ser dividida em 3 partes, porque o conteúdo é bem grande. Então, vamos pela primeira parte? Para vocês, hoje a gente vai trabalhar distribuição de frequências. Essa é a parte 1. E dentro do conteúdo de hoje, trabalharemos tabela primitiva e Hall, classes, amplitude e média. Primitiva ou Hall. Então, gente, vamos considerar a forma pela qual podemos descrever os dados estatísticos resultantes de variáveis quantitativas, como nos casos de notas obtidas pelos alunos de uma classe, estaturas de um conjunto de pessoas, salários recebidos pelos operários de uma fábrica, etc. Então, vamos fazer uma consideração de vários números que, como se fossem jogados para a gente em um papel. Esses alunos, vamos dar o melhor exemplo aqui que para mim tem, que são notas. Uma sala lá com 30, 20 alunos, eu vou ter nota de 20, 30 alunos. É uma quantidade bem grande. Então, esse número vai estar ali disposto para mim, num quadro, num papel, numa folha. E o que a gente vai fazer com esse número? Aqui está o exemplo que eu acabei de dar, por exemplo. Aqui ele não usou nota, mas ele usou estatura, tamanho, né? Então, aqui eu tenho vários tamanhos de alunos, estão dispostos para mim dentro desse quadro. E aqui esses números estão jogados, estão desorganizados, não tem uma ordem lógica entre eles. Dentro disso, então, eu posso falar que é uma tabela primitiva. A tabela primitiva é constituída exatamente de números, de várias frequências que estão aparecendo para mim, só que não dentro de uma ordem. São números que estão aleatoriamente organizados. Por isso eu chamo de tabela primitiva. Porém, quando eu pego esses números, organizo, isso pode ser tanto de forma crescente quanto decrescente, essa ordenação vai me permitir uma melhor análise, uma melhor leitura dos dados que eu tenho. E a partir daí eu posso também saber qual que é o meu número menor e o meu número maior, ou seja, qual é o meu pico e qual que é a minha depressão, o meu número menorzinho. E o nome disso se dá justamente de Hall, porque o número está organizado de maneira crescente ou decrescente. Como eu disse para vocês no exemplo anterior, a variável em questão, que é a estatura, o tamanho dos alunos, será observada e estudada muito mais facilmente quando dispusermos valores ordenados em uma coluna e colocarmos, ao lado de cada valor, o número de vezes que aparece repetido. Então, gente, aquele Hall ainda são os números absolutos colocados lá, todos os números que eu tenho. Mas a gente tem como facilitar mais ainda a leitura disso, porque aparecem vários números repetidos. Esses números repetidos a gente chama de frequência, ou seja, a quantidade de vezes que aquele número está aparecendo na minha tabela, no meu Hall, ou na minha tabela primitiva, enfim. Então, se eu for pegar esse meu Hall e conseguir deixar ele um pouquinho mais organizado, eu consigo fazer a leitura ser muito mais assertiva, mais fácil. E como que eu faço isso? A gente vai ver agora. Olha, aqui nesse exemplo, foi pegado todos aqueles números lá e foi colocado numa tabelinha. Dentro dessa tabelinha, a gente foi colocando aqui ao lado a frequência. O que é essa frequência aqui? Está aparecendo aqui, nesse canto aqui. É a quantidade de vezes que o número respectivo a ela está repetindo. Mas o que é isso que você falou? É bem simples. 150 centímetros, mesma coisa que 1,5 m, aparece uma vez. 1,51 m, uma vez. 1,52 m, uma vez. Aqui embaixo,
1,56 m 3 vezes, 1,55 m 4 vezes. Então, é a quantidade de vezes que o número está repetindo. Então, denominamos frequência o número de alunos que fica relacionado a um determinado valor da variável. Obtemos, assim, uma tabela chamada de distribuição de frequência. Então, isso daqui, gente, é uma tabela de distribuição de frequência, porque as frequências, ou seja, a quantidade de vezes que aquele número respectivo a ela foi repetida, está representada nela. Mas o processo dado é ainda inconveniente, já que existe muito espaço, mesmo quando o número de valores da variável, que a gente representa por n, o número de valores da variável, é de tamanho razoável, sendo possível o agrupamento dos valores em vários intervalos. Desse modo, estaremos agrupando os valores da variável em intervalos, sendo que, em estatística, preferimos chamar os intervalos de classes. O que isso quis dizer, então, gente? Por mais que a gente tenha facilitado a leitura daquela forma, vocês viram que apareceram 4 ou 3 tabelinhas, ainda fica uma leitura bem grande. Se eu tiver pouco espaço para escrever, pouco espaço para mostrar, por exemplo, imagina eu colocar 4 tabelas daquela ali num artigo científico que a quantidade de páginas é delimitada. Então, imagina, não dá, a tabela vai ocupar espaço que poderia ser texto, poderia ser produção de conteúdo. Então, a gente tem como ainda resumir, aglutinar, exprimir ela um pouquinho mais para ela ficar mais organizada e assertiva. E como que a gente vai fazer isso? Vou mostrar para vocês. Na notação de frequências, a gente pode usar classes. Essas classes, nessa distribuição de frequências, a gente usa as seguintes convenções, usuais em matemática e na estatística. Essas convenções são esses símbolozinhos aqui que vai aparecendo para vocês. Cada símbolo tem um significado. A gente normalmente utiliza esse primeiro aqui, mas pode aparecer esses outros aqui também. Para vocês saberem, é uma coisa que o professor não vai cobrar de vocês, mas para vocês saberem o significado, vamos lá passar por cada um deles. Por exemplo, de 0, tracinho, barrinha, 10. Corresponde a valores de variável maiores que 0, excluindo esse, e até 10 inclusive. Ou seja, se está aberto aqui, não tem um tracinho aqui não, né? Uma barrinha, aliás. Só tem um tracinho aberto. Então, a gente exclui o número da esquerda e inclui o número da direita, já que a barrinha está aqui, inclui. Aqui, como não tem barrinha, exclui. Aqui é o oposto, a barrinha está desse lado. Então, inclui esse número da esquerda, porém, aqui desse lado aqui está sem a barrinha. Então, exclui o número da direita. Aqui não tem barrinha de nenhum lado nem outro, então a gente vai excluir os dois números, a gente só vai pegar o que está entre esses números. E aqui temos barrinha dos dois lados, então a gente inclui tanto o 0 quanto o 10 e os números que estão no meio deles. Então, recapitulando, aqui a gente exclui o 0 por não ter barrinha, inclui o 10 e os números que estão entre eles. Aqui a gente inclui o 0 e exclui o 10 e os números que estão entre eles. Aqui a gente exclui o 0 e exclui o 10, porém inclui os números que estão entre eles. E aqui a gente inclui o 0 e inclui o 10 e inclui também os números que estão entre eles. É bem fácil de entender, porém a gente utiliza mais esse meio aqui ou esse meio aqui também. É bem comum de aparecer. Então, chamamos de frequência de uma classe o número de valores de variável pertencentes à classe. Os dados da tabela anterior podem ser dispostos como na tabela abaixo, denominada disposição de frequência com intervalo de classe. Se lembra aquelas tabelas que a gente fez? Que tinha primeiro a tabela primitiva, a gente passou para Hall, depois passou por uma tabela de frequência, que foram até 3 ou 4 que eu estava conversando com vocês. Agora a gente passou por uma frequência de classe. E aqui, olha o símbolozinho, falei para vocês, esse daqui é o que a gente mais utiliza. Eu falei no slide anterior erroneamente, eu falei que é o que tem a barra do lado direito, que é o que a gente mais usa. Perdão, é o que tem a barra do lado esquerdo, tá? Só uma retificação mesmo. Mas do outro jeito também se utiliza bastante, tá? Aqui, então, aquela tabelinha que tinha uns 3 ou 4 lá de frequência, a gente aglutinou, deixou mais fácil o entendimento e agrupou em classes. Então, dentro dessa classe aqui, a gente tem do número 150 até o 153, porque se lembra quando eu falei, quando está aberto aqui, a gente exclui o número da direita?
E, então, esse número da direita vai para onde? Vai para baixo. Então, aqui a gente coloca o número da direita, que ele já está incluso, e vai até o 157. O 158 a gente exclui. O 158 desce. E assim a gente vai fazendo. E as frequências que são relativas a esse intervalo de classe aqui, de 150 a 153, apareceram 4 pessoas, 4 alunos. E assim a gente vai indo. Então, aquela tabela que estava bem grandona fica bem mais assertiva, bem mais resumida e de fácil entendimento assim. Então, podemos falar que classes de frequência, ou simplesmente classes, são intervalos de variação da variável. As classes são representadas simbolicamente por i, sendo i igual a 1, 2, 3, k, enfim. Então, vocês vão acompanhar a partir de hoje, às vezes pedindo f de i, x de i, por exemplo. Esse i significa classe, que pode ser substituído por 1, 2, 3. Aí, quando eu substituo esse i por algum número, eu estou pedindo esse x ou esse f de uma classe específica. Por exemplo, x de 2. Então, x, que é a média da classe 2. F de 3 é a frequência da classe 3. Mas isso a gente vai ver mais adiante. Daqui, gente, vai ter sempre essa tabelinha pequenininha aqui no canto para ilustrar o que eu estou falando, não ficar uma coisa muito teórica, simplesmente na frase. Mas vamos lá. Limite de classes. Denominamos limite de classes os extremos de cada classe. O menor número é o limite inferior da classe, representado pelo L minúsculo I. E o maior número, o limite superior da classe, representado pelo L maiúsculo I. Então, por exemplo, aqui, o limite inferior da primeira classe é o menor número daqui, ó, 150. E o limite superior da primeira classe, 154. E assim a gente pode fazer com todos. Por exemplo, o limite inferior dessa classe aqui é o 166 e o superior 170. E assim a gente vai respectivamente. Sobre a amplitude de um intervalo de classe, que é o HI. Amplitude de um intervalo de classe, ou simplesmente intervalo de classe, é a medida do intervalo que define a sua classe. Ela é obtida pela diferença entre os limites superiores e inferiores da classe e é indicada por HI. Então, sempre quando vocês verem HI, quer dizer que está pedindo a amplitude de um intervalo de classe. E como que se faz isso? É o LI menos o LI maiúsculo menos o LI minúsculo. Então, por exemplo, aqui na primeira classe, a gente vai pegar o LI maiúsculo, 154, fazer menos 150, que é o LI minúsculo. Isso dá quanto, gente? Dá 4. Então, a minha amplitude do intervalo de classe é 4. Se eu for fazer aqui em todos esses, vai dar o mesmo resultado, porque esse intervalo de classe aqui está estruturado, está igual. Mas se você for, por exemplo, pegar alguma outra tabela diferente, vocês vão vendo que essa amplitude vai diferenciando, entendeu? Porque o intervalo de classe pode ser em 4, em 5, em 6, em 10, enfim. Então vai diferenciando. Mas nesse caso aqui, por exemplo, 158 menos 154 dá 4. Tudo aqui vai dar 4. Beleza? A amplitude total da distribuição, que é representado pela letra AT maiúsculo, é a diferença entre o limite superior da última classe, que é o limite superior máximo, e o limite inferior da primeira classe, que é o limite inferior mínimo. Então, isso quer dizer AT maiúsculo é igual a L maiúsculo, máximo, menos L minúsculo, mínimo. Passando para miúdos, eu quero saber AT maiúsculo, é a mesma coisa de eu pegar o último número da tabela, que é o 174 aqui, e o menor número da tabela, que é o 150 aqui. Eu vou fazer uma conta de menos entre os dois. 174 menos 150, isso vai me dar 24. Então, eu sei que existe 24 variáveis dentro aqui, dessa minha estatura aqui em centímetros. É bem simples de fazer. A amplitude amostral é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo da amostra. Ele é bem parecido com a amplitude total, que é o que a gente viu antes, só que esse aqui a gente aplica em cima da amostra, normalmente vai estar em Hall, né? O ponto médio de uma classe, xi, e como o próprio nome indica, é o ponto que divide o intervalo de classe em duas partes iguais, ou seja, é a média, né?
Para obtermos o ponto médio de uma classe, calculamos a média aritmética das de cada intervalo de classe. Ponto médio de uma classe é representado pela letra xi, sendo x de ponto médio e i, que significa classe, né? Como eu falei para vocês nos slides anteriores. Caso vocês não se lembrem da fórmula, né, seria xi igual a L minúsculo mais L maiúsculo dividido por 2. Aí eu vou pegar um exemplo aqui para vocês. Esse pode ser esse primeiro mesmo. 150 mais 154. Isso vai dar 304. 304 dividido por 2 dá 152. Então, meu ponto médio ali da primeira classe é 152. E assim a gente vai fazendo em todas as classes até chegar no finalzinho. Mas todos os processos são iguais. Não há dificuldade. Você lembra... Muitas pessoas nem se lembram dessa fórmula aqui, x igual a li mais li dividido por 2, mas sabe pela média aritmética lá do colégio, como que é a estrutura, então vai fazendo que automaticamente, sem se lembrar que está fazendo por cima dessa fórmula aqui. É algo bem simples de fazer. Então, na próxima aula, a gente vai dar continuidade nessas frequências estatísticas aí e as características da tabela. Só que, para não ficar muito grande a nossa aula de hoje, eu estou parando por aqui, tá bom? O conteúdo do slide foi retirado do slide original do professor Fábio. Aqui está as redes sociais da UGBFERP para vocês seguirem. E muito obrigado, tá, gente? Até a próxima aula, então. Um grande abraço.